vamos ver aqui um pouco da graça de Deus. Somos salvos somente por graça? Então, para que obedecer? Né? Para que obedecer a Deus se somos salvos somente pela graça? O que a Bíblia fala sobre isso? Né? O versículo principal aqui vai ser Efésios 2, de 1 a 10. São versículos muito ricos para explicar a graça de Deus e explicar também onde é que nossas obras entram nisso tudo. Onde é que nosso esforço, onde é que a nossa vontade entra aí. A resposta curta é, sim, somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Mas o que é a graça? Graça é um favor imerecido. O favor imerecido está bem explícito e entendível o que é, né? Favor é algo que você recebe e você poderia ter ganhado isso, por exemplo, quando você trabalha. Você trabalha, você tem uma coisa, né, que o seu patrão vai dever a você, né? Algo que é imerecido é justamente quando você não trabalhou para isso. A graça é o favor imerecido. Você recebeu e não merece. Assim como vemos em Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a razão de não ser pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Isso faz muito sentido. Porque se para Deus é dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor, o que é que a gente vai fazer lá dizendo que nós fizemos alguma coisa na presença de Deus? Então, a salvação, a gente tem que reconhecer, ela é pela graça. Nós não temos a participação nela a não ser pela nossa fé. A nossa fé é a chave para a salvação e a fé no Senhor Jesus. Essa é a chave. Mas tem outras perguntas mais profundas, por exemplo, será que nós temos a decisão de escolher a Deus? Essa é a predestinação, será que temos ou não? Né? Porque isso é uma coisa que a gente vai ver com o tempo. Mas principal é, você crê em Cristo, você está salvo. E essa é a palavra de Deus, ela não diz outra coisa, ela diz pela graça sois salvos mediante a fé. E aí, se você tem essa fé, acabou, você está salvo. Isso vai ser comprovado por outros versículos, mais João 5:24, João 10, 28, 29. E aí vamos continuando. E minhas obras, e minha caridade, e a minha justiça. Bem, falando sobre isso aqui, não é? Sobre a sua justiça, sobre a sua bondade, né? Bem, nesse caso teremos que olhar a opinião do Senhor sobre as suas justiças. Para que não ocorra de você chegar na presença do Senhor com as suas justiças e acabe por ouvir algo não muito agradável. Por exemplo, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não seria muito legal ouvir isso do Senhor, né? E ainda mais, né? Mas para Caim e a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Será que você odeia a Deus por ele ser misericordioso? Por ele não aceitar as suas boas obras? Era assim que era Jonas foi assim. Ele odiou Cristo porque ele poupou o povo de Nínive. Porque ele queria poupar o povo de Nínive quando eles se arrependeram. Será que você tem isso também? Eu espero que não. Eu espero que você entenda que a graça de Deus vai abranger até o mais iníquo pecador. O mais longe de sua graça. Porque, na verdade, a Bíblia afirma, como fala em Efésios 2, versículos 1 a 3, que nós estamos mortos em delitos e pecados. E é assim que Deus nos vê. Não existe um mais vivo, outro mais morto. Deus tem que vivificar até para que a pessoa sinta o peso dos seus pecados. Esse é o processo. O processo é, você recebe vida do Espírito Santo, que é como Jesus disse, você precisa nascer de novo para ter o reino de Deus, né? Para ver o reino de Deus. E nascer de novo é pela água e pelo Espírito. A água é a água da palavra. E aí, essa água dá vida para essa pessoa, a vida faz a pessoa sentir o peso dos seus pecados, a pessoa escolhe a Deus, porque é assim que é determinado todo aquele que tem vida vai procurar a fonte da vida, que é o próprio Senhor Jesus. E por mais que alguns sejam mais teimosos que outros, o Senhor Jesus e a vontade de Deus prevalecerá. E aí, vamos ver mais algumas coisas. A obra que Caim ofertou para Deus, óbvio que não foi aceita. Por que a de Abel foi aceita e a de Caim não? A de Abel oferecia um sacrifício. Vamos lá, o que aconteceu em Gênesis? O próprio Deus ofereceu um sacrifício de sangue, que foi no Jardim do Éden, quando Adão e Eva não conseguiram fazer pelas suas próprias obras, eles fizeram, com folhas de figueiras, eles fizeram suas vestimentas para tentar esconder sua nudez e seus pecados. Ali o significado é esse. Mas não funcionou, porque Deus teve que matar o animal e cobri-los com essas peles, a pele de animais, né? E assim eles estavam prontos para estar na presença de Deus. Assim também, a terra que Caim estava ofertando para Deus, o fruto do seu trabalho da terra, era uma terra que há pouco tempo Deus tinha amaldiçoado.
E Abel fez o quê? Ofereceu um sacrifício das primícias do seu rebanho. Quer dizer, era a fé que faltava em Caim. E o sacrifício, o sangue, sem sangue é impossível ter remissão dos pecados. Então, essa é a diferença. Será que você vai odiar a Deus por ele não aceitar as suas boas obras? Algumas pessoas podem pensar que esse assunto é um pouco exagerado. Para que você ficar falando disso? A pessoa não pode fazer boas obras mais? É isso? Para a salvação, não. Para a salvação, nunca ninguém pôde entrar no céu pelas obras. As obras não salvam, nunca salvaram. Aí, vejamos mais versículos claros que falam sobre isso, né? Porque Isaías 64:6 vai dizer: todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E no original isso aqui é ainda mais escrachado. Se você pesquisar, você vai encontrar o significado dessas palavras. Quer dizer, Deus não se agrada nem um pouco das nossas justiças, porque elas não são verdadeiramente justiças. A gente não procura isso, principalmente antes de nos convertermos. Qualquer incrédulo não tem o verdadeiro amor que vem de Deus, porque ele não foi amado e não pode amar. Como é que fala o versículo em João? Acho que é 1 João 4,19, eu acho. 1 João 4,19 vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a ideia. Nós não amamos a Deus primeiro. Ele vem a nós. Ele tem a iniciativa. Ele é o Criador. Qual foi o nosso desejo para nascermos? Não, a gente simplesmente nasceu pela vontade de outros. E claro, no fim das contas, por causa de Deus. Né? Permissão de Deus. E como funciona o nosso segundo nascimento, que é o mais importante, a segunda vida que nós temos em Cristo? Também, qual foi o esforço que tive para ser crente, para ser verdadeiro filho de Deus, para ser verdadeiro crente no Senhor Jesus? E assim ser salvo pela graça que Ele me deu. Eu não tive esforço nenhum. A verdade é essa. Essa graça, essa fé é um dom de Deus, como fala em Efésios. É um dom. Um dom não tem como trabalhar, mas qualquer um que pedir a Deus por isso, receberá. Só que só vai receber porque Deus o quis assim. Porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, confiar nas suas obras é desconfiar de Deus e de sua misericórdia. Pode alguém me perguntar, então, para que devo obedecer a Deus se não vou ganhar nada com isso? Sim, você não vai ganhar nada porque se você já creu, você já ganhou tudo. Essa é a diferença. Quando você crê e tem a Cristo, você já tem tudo. Como Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é assim que a gente deve se gloriar nas nossas fraquezas, para que Deus seja glorificado em nós, seja pelo viver, seja pela morte. Deus seja glorificado porque já temos a vida eterna. Essa é a diferença. Um incrédulo nunca vai entender essas coisas. Ele vai pensar que essa vida é para aqui e tudo que a gente faz tem um significado imediato. Mas nós temos a eternidade à nossa frente. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E nenhum dos sofrimentos que nós temos agora é de ser comparado com a glória que é de ser revelada em nós, com a paz que é de ser revelada em nós. Eu vou botar o versículo aí para vocês verem. É nele que nossos olhos devem estar, e não no que podemos ganhar por obedecer. Obedecer a Deus é uma consequência de ter sido amado por Deus e amá-lo incondicionalmente. Aqui está 1 João 4,19. Perceba a continuação do versículo em Efésios. Lá em Efésios, né, fala que pela graça sois salvos, tal. Mas porque somos feitura de Deus, né? Somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, salvos para andar em obras. E não fazer obras para sermos salvos. A ordem é essa. Todas as religiões que não falam da graça, sejam cristãs ou não cristãs, as que se dizem cristãs, né? Porque essas religiões, muitas delas, né? As que não falam da graça, essas religiões vão dizer o quê? Que você é seu próprio salvador. Não existe salvador em outra religião que não seja a Bíblia, especificamente a Bíblia. Que eu nem sei se posso chamar de religião. Na verdade, não. E aí, a verdade é que tudo isso está vinculado a um erro mais grave, que é não entender a que nível de maldade todo ser humano está diante de Deus. Entendendo isso, a gente vai justificar a Deus em todos os seus desígnios. Qual o testemunho de Deus sobre nós? O que ele pensa sobre nós? Será que ele falaria algo, continue se esforçando, acredite em si mesmo, você é um diamante que precisa ser lapidado? Todas essas frases são encontradas em algumas religiões por aí. O budismo, por exemplo, as últimas frases do Buda, né? Eu não faço ideia de religiões, eu só sei algumas coisinhas aqui e ali. Então, isso daqui é somente para botar o contraste e mostrar. A última frase do Buda, continue se esforçando. E qual foi a última frase do Senhor Jesus? Está consumado. Está consumado. É um contraste muito grande. Quando ele fala está consumado, ele dá um ponto final. O que é que a gente pode acrescentar na obra perfeita do Senhor Jesus? Não. A gente tem que ficar no nosso canto quieto e, pela graça, admirar cada vez mais a graça que temos no Senhor Jesus e a salvação que temos nele.
A diferença é essa. Temos a salvação e podemos apreciá-la cada dia mais. Ou podemos também não apreciá-la. Então, quando você não aprecia a salvação no Senhor Jesus, você não deixa de ser salvo. Não existe isso. Não perdemos a salvação nunca. Mas, uma coisa que acontece é a gente perder a comunhão com Ele. Esse é um assunto muito importante que eu vou fazer também especificamente, mas é muito simples. Você tem a salvação porque crê em Cristo. Você tem a comunhão porque você anda com Ele. A comunhão não tira a salvação. Se você perder sua comunhão, você não perde a sua salvação. Você tem essa salvação eternamente, porque senão seria a salvação eterna. Não faz sentido se dizer salvação eterna se você não tem ela eternamente. É óbvio, não? Mas muitas religiões não entendem isso. É impressionante. A palavra é bem simples, né? A salvação eterna, como é que ela poderia você ter ela e depois não ter? João 5,24 diz: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação ou juízo, mas já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não está no futuro, não está terá. Tem. O verbo está no presente. E aí, tudo no presente quando é relação à salvação. Nunca no futuro. Nunca. A salvação da alma, né? Pronto. Vamos lá, né? Porque se a gente continuar assim, eu não vou terminar nunca. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, tal. Esse aqui é aquele versículo falando sobre a nossa condição diante de Deus. E ainda fala mais, né? Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviarem, juntamente se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, lembra? Graça, favor imerecido, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que temos em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara em afirmar a total destruição e malignidade do ser humano por causa do pecado original. É a doutrina do pecado original, a doutrina no sentido de que está na Bíblia e a gente faz um sistema, faz uma organização desse assunto. A Bíblia fala claramente, qualquer um que lê, vê que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, aí está mostrando, entrou o pecado por Adão e por ele todas as pessoas morreram. Muitas pessoas vão dizer, isso é injustiça. Como assim? Eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Será? Será que não? Porque aí justamente, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas temos outra coisa que aponta contra o ser humano. Somos corruptos e corruptores. Se alguém recebesse a herança de seu pai, só que é dinheiro de crime e de muitas outras coisas ilícitas, essa tal pessoa se ela simplesmente recebesse a herança, ela não seria culpada. Perfeito? Perfeito. Mas se essa pessoa simplesmente recebesse a herança, ela não seria culpada, sim. Porém, nós recebemos a herança maldita e nos deleitamos nela. Nós amamos o pecado e abominamos o que é bom. Isso é o natural do ser humano. Todo aquele que foi escolhido pelo Pai vai ser levado a Cristo. E esse aí tem a bondade por causa da graça de Deus, não por causa que ele tinha isso em si naturalmente. Nós não temos bondade em nós. Nós, quando somos escolhidos por Deus, somos levados a Ele e somos trazidos para a sua graça. Essa é a verdade. Mas eu não gosto disso, é muito ruim para o meu ego, eu não gosto de ouvir essas coisas. Então ouça qualquer outra coisa. A Bíblia é clara e isso traz paz. Parece que não, mas o objetivo de todas essas coisas é paz. Porque aí quando entendemos que Deus está no controle mesmo de todas as coisas, por mais que sejamos céticos muitas vezes dizendo não, mas Deus está realmente olhando para essas situações, está a cada detalhe, a cada sofrimento, ele não gosta que os seus santos, que as pessoas que creem nele sofram. Mas ele tem um propósito em todas essas coisas. E as pessoas que vão para o inferno, Deus, essas questões aparecem e são sinceras muitas vezes. Mas se você olha para Deus, que falou na sua palavra que quem ouve a palavra creu é por causa que Deus o escolheu, então você deveria aceitar, porque é assim que a palavra diz. Mas, porém, continuando a historinha, né? Que, sim, porém, se recebemos a herança maldita e nos deleitamos nela, amamos o pecado e abominamos o que é bom. E trabalhamos com afinco pelo que é mal. Assim receberemos a devida recompensa, o nosso devido salário, que é a morte. Assim é todo ser humano. Todos nós merecemos isso e Deus não seria injusto se jogasse todos nós no inferno. Mas que notícia triste, né? Que notícia triste é essa que você está trazendo? É justamente... É uma notícia triste e o contraste vai ser agora. A boa notícia, o Evangelho. O Evangelho é: Cristo veio, sofreu por nós na cruz e todo aquele que nele crê está salvo. Esse é o Evangelho, a boa notícia. A boa notícia de que Cristo veio e morreu por nós. Mas isso é sempre o contraste, como eu falei no último vídeo também. Que sempre faz esse contraste, o homem maligno e Deus bondoso, a misericórdia de Deus e a malignidade humana. Sempre tem isso na Bíblia. Vai mostrar sempre porque o homem falhou
em todas as dispensações, em todas, as tratativas de Deus com o homem, seja na inocência, na consciência, na autoridade, na promessa, na lei, na graça, sim. Até quando Jesus veio falando de boas novas de salvação, eles o negaram e crucificaram. Então, seja em todas essas passagens aqui, que são meramente para sistematização, né? Na inocência, quando estavam no Éden, na consciência, quando foi após o Éden, na autoridade, quando após o dilúvio, na promessa, quando falou com Abraão, na lei, com Moisés, e na graça, quando Jesus veio. Pronto. Aí, na graça, que era o ápice, quando o próprio Filho de Deus veio aqui, o Messias prometido, séculos, milênios, desde o Éden, ele estava sendo prometido para esse povo e para todas as nações do mundo. Negaram, crucificaram. O ser humano, ele tem, Deus provou o ser humano ao ponto de ter absoluta certeza, todos têm a absoluta certeza de que não tem salvação, não tem seu próprio esforço, não tem sua própria lei. É por isso que a lei foi dada, é por isso que a religião judaica foi criada pelo próprio Deus, para mostrar que o ser humano não tem capacidade de se salvar. Pois bem, Deus testou como o ser humano é corrupto, como podemos achar que somos justos? Não podemos. Sendo assim, a dispensação da graça de Deus se falada até onde o ser humano pode ver, também não salva, mas condena completamente, plenamente. Quer dizer, a graça vai fazer uma coisa. Ela vai te condenar mais perfeitamente. A lei te condenava porque você não era capaz de seguir o que Deus te dizia. E a graça, quando Jesus vem, é a salvação a qual nós todos negamos. Essa é a ideia. Todos nós, em primeira mão, em primeiro momento, negamos a graça de Deus. Então, se negamos a Deus desde da inocência no Éden até agora na graça, é porque somos indesculpáveis. E Deus provou isso na história. Então, como somos salvos? Como eu disse, o Espírito Santo incute vida porque todos nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo para sermos salvos, para sermos herança. Isso está lá em Efésios 1. E somos salvos assim, pela graça de Deus e pelo escolher de Deus, que é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus não é perfeita e agradável, então não desconfie de Deus. Se ele diz que escolheu, se ele diz que tem proteção, que amor para os seus santos, então confie nele. E se você não crê e ainda fica debatendo esses assuntos, não conhece Deus, não faz ideia de quem ele é, e fica discutindo e debatendo sobre as coisas de Deus, não faz sentido. Você não é filho, você não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. E, ainda por cima, tem um versículo que é muito, muito bom para sempre que a pessoa não quer ouvir a graça de Deus ou está com conflitos, em dúvidas. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porque pode dizer a coisa formada ao que formou. Por que me fizesse assim? Não. Deus não predestinou ninguém para o inferno. De forma nenhuma. Isso foi obra do pecado, de uma coisa que é fora da vontade de Deus. Deus pode fazer tudo? Não. Deus é santo, Deus faz aquilo que é bom. Se Deus faz o que é bom, ele não faz o que é mal. Se ele é justiça, ele não é injustiça. Se ele é amor, ele não é ódio, no sentido, né? Pronto. Aí, se a gente entende isso, aí a gente percebe que esse Deus perfeito em amor, mais perfeito e puro do que uma criança, não vai fazer nenhum mal. Ele é justo. É diferente. A justiça é diferente de maldade. Quando você merece aquilo que você tanto plantou, tanto acolheu, se uma pessoa insiste tanto em estar distante de Deus, ela vai ser acolhida no seu desejo. E vai para o inferno, que é o local distante de Deus, onde tem trevas exteriores. Simples assim. Mas vamos lá. Porém, quando entendemos que os desígnios de Deus para a salvação daqueles que creem está escrita antes da fundação do mundo, aí perceberemos a obra de Deus em sua completude. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, pois a morte de Cristo serviu, assim como todas as outras dispensações, serve para mostrar que o ser humano é incorrigível, é corrupto e nega a sua própria salvação. Muitas pessoas vão criticar a dispensação ou a predestinação por causa que não entendem a corrupção do ser humano. Entendendo a corrupção do ser humano, justificaremos a soberania de Deus e daremos a razão a ele por todas as decisões, inclusive sobre a nossa própria salvação. E mesmo assim, Deus permanece justo e em perfeito amor. Deus mostra a misericórdia dos vasos que ele escolheu e mostra a justiça e poder nos vasos que o pecado corrompeu. O primeiro é a responsabilidade de Deus, o segundo é permissão, não sendo o intento de Deus, em essência, condenar alguém. De outra forma, Cristo não teria morrido na cruz até mesmo pelos seus inimigos que nunca iriam crer nele. Deus quer que todos sejam salvos. E o ser humano quer? Não, de forma nenhuma, ele não quer. Nem mesmo seja pelo Cristo vem aqui na Terra, nem o próprio Deus na Terra, nem o Deus entre nós. Eles negam, todos nós negamos, nós não queremos.
Aí Deus dá vida, Deus convence. E como falei no último vídeo, é genial porque ele vivifica aquilo que não pode. É um milagre, é um milagre. A nossa vida que temos em Cristo, aquele que crê, é um milagre. Assim como uma pessoa é sobrenatural, uma pessoa voltada à vida, então morreu. Não tem mais movimento cerebral, as células completamente pararam, morreu. Jesus vai lá e traz de volta. Isso é um milagre, não é? Né? Sobrenatural. Quem pode dizer que isso foi obra dessa pessoa? Não foi. Assim também é a nossa vida em Cristo. É sobrenatural. E assim a gente deve descansar. Muitas dúvidas podem surgir por causa desses tópicos. Aí vocês podem perguntar, vocês podem comentar e eu vou tentar responder, mas procurem na palavra de Deus. É óbvio que ninguém pode convencer o outro de ver na doutrina o que é que está acontecendo, o que é que está dizendo na Bíblia. Você tem que perguntar a Deus. Ele é o único que pode revelar. Se eu prego o Evangelho, eu sei que o Evangelho não sou eu que vou convencer alguém. O que convence é o Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. Acho que a maioria dos cristãos sabem disso. Então por que não damos a Ele toda a glória e todo o trabalho dele para a salvação? Porque se somos utilizados como vasos, é porque Ele nos utilizou. Então quem foi que salvou? A nós e aos outros irmãos. Deus. Completamente Deus, do início ao fim. Não existe participação do ser humano na salvação. A nossa participação é com nossos pecados. Nós mostramos os nossos pecados e quando fazemos isso na presença de Deus, humilhados, Ele nos salva. O único que poderia apedrejar-nos, nos salva. Um exemplo lá daquele versículo da que foi pega em adultério, né? Pois bem. Acho que é isso por agora, porque é muito assunto, muita coisa, e eu espero que muita gente possa ser alcançada por esse ministério, possa ser alcançada para entender o Evangelho e se deleitar na presença do Senhor Jesus. Então é isso aí.